Então a Gisele me pediu para falar um pouco sobre pesquisas científicas, sobre o que está acontecendo no campo do yoga, o que já aconteceu no campo do yoga, da meditação, este século, o século passado. Afinal de contas, será que realmente pesquisa científica é um negócio muito novo? Para onde que eu tenho que apontar para ele mudar? Peraí. Tipo assim, vai. Entendi. A aula em si não estava aberta. Na verdade, Kaivalya-dharma já faz pesquisa científica a respeito do yoga há muito tempo. Né? Obrigado. De baixo para frente, tá. E as pessoas, muitas vezes, se iludem com os possíveis resultados daquilo que o yoga propõe. Você quem conhece o Calvin e o Haroldo? Né? Quem não conhece, né? É muito legal essa tirinha. Então tá lá o Calvin, pegou uma almofadinha, resolveu que ele... Eu vi um negócio de povo praticando yoga, ficando de ponta cabeça. Eu preciso conseguir fazer esse negócio. Né? E ele conseguiu, olha lá. Conseguiu, oba, que maravilha. Mas depois de algum tempo, fala assim, engraçado. Eu achei que esse momento seria mais enriquecedor. É mais ou menos assim. Vai sair, no dia 3 de novembro, vai sair o iPhone X, ou o 10. Lá nos Estados Unidos. Aqui vai demorar um pouquinho para chegar, mas daqui a pouco... Daí você faz as suas economias, né? Quebra o porquinho de barro, pega as moedinhas, comprei o iPhone X. Daqui a pouquinho tem o 11, daqui a pouquinho tem o 12, daqui a pouquinho tem alguém que inventa uma postura mais malabarística e escalafobética do que ficar de ponta cabeça e de perna cruzada, sei lá. Para quê? Será que é isso que o yoga está propondo? Não é, gente. Não é isso que o yoga propõe. Né? Esse senhor, só para apresentar para vocês, este senhor com cara de mendigo, mas com atitude no rosto bastante íntegra, bastante digna, era um Maharaja na Índia. Em determinado momento, já pela meia-idade, lá pelos 70 anos, porque ele morreu com 123, o Swami Madhavadas, Maharaja, resolveu que ele ia doar os seus bens, ia se tornar um mendicante, um andarilho, e um disseminador do yoga. Com o tempo ele começou a ter muitos alunos. Um deles foi o Swami Kuvalayananda, que foi quem fundou a faculdade de Kaivalya-dharma, onde o Marcos Rojo foi estudar, onde o professor Shimada mandou uma de suas alunas, a dona Inês Novaes Romeu, para estudar, que depois foi professora do professor Marcos, que é meu professor até hoje. Nessa encarnação ele não tem jeito, não vai escapar. Eu, pelo menos, vou ser aluno dele até morrer, só se ele não quiser mais. O que acontece? Esse senhor, ele tinha diversos alunos e ele queria que o yoga fosse um bem compartilhado com a humanidade, não só um bem dos indianos. E ele falou, olha, se o yoga deve continuar, ele tem que fazer isso na linguagem científica e moderna. Sabe, ele não é apenas da Índia. É a grande contribuição dos antigos sábios indianos para toda a humanidade. Ele estimulou o Swami Kuvalayananda a se tornar um cientista. Já era o Swami Kuvalayananda professor de educação física, já tinha estudado filosofia, foi fazer doutoramento em fisiologia e com o tempo conseguiu verba do governo da Índia, conseguiu doação de uma fazenda num lugar que se chama Lonavla, para fundar uma faculdade com vistas à investigação científica e filosófica literária do yoga. E esse lugar existe até hoje e a gente vai visitar em janeiro, na viagem do professor Marcos. O Swami Madhavadas repercutiu aqui no Brasil. O professor Shimada, queridíssimo, amor da minha vida, ele trazia o yoga de uma maneira que só quem teve aula com ele consegue
consegue entender. Ou para, se nós que fomos alunos dele, conseguimos não deturpar esse ensinamento. O yoga tem que ser suave. E ele falava muito na mãe dele. Eu aprendi com a minha mãe como cheirar uma flor. Olha que lição de yoga que ele aprendeu com a mãe dele, que não sabia nada de yoga. Você não se aproxima de uma flor e você não vai sentir nada, porque você fecha essa região aqui de cima, que é onde você tem os sensores para cheiro. Você tem que ir desfrutando do ar que você se aproxima e respira perto. É assim que você vai sentir o odor de uma rosa, que aliás estão cada vez com menos cheiro, né? E é essa abordagem tradicional e científica que a gente representa e que a gente quer ver cada vez mais com embasamento científico, porque inclusive muitas das pesquisas que são feitas e veiculadas, elas carecem de metodologia, elas carecem de controle, carecem de descrição de qual foi a linha tradicional ou não que norteou a prática. Hoje no yoga a gente tem diversos tipos, por exemplo, de prática de bástrica, que é um tipo de pranayama que eu estudo bastante, justamente por causa disso, porque eu tinha certeza. Eu comecei a ler um monte de artigo falando de efeitos ruins de bástrica. O que é bástrica? Bástrica é um tipo de exercício respiratório que você junta Kapalabhati, que é este aqui, com um outro pranayama, por exemplo, inspirar pela direita, prender a respiração e soltar pela esquerda. Isto de acordo com a tradição do Hatha Yoga. Mas o pessoal populariza a bástrica como sendo, por exemplo, este tipo de respiração que não existe no yoga tradicional. Que vira uma hiperventilação, você muito mais forte, com efeitos de modificação de concentração de gases no sangue, que dá tontura. Eu vou mostrar para vocês, tem um trabalho que fala sobre Kapalabhati como sendo a causa de pneumotórax. Para qualquer pessoa da área da saúde, isso é assustador. Então eu não posso fazer isso que o Danilo está fazendo? Senão minha pleura vai furar. Está publicado no tórax. Revista de altíssimo impacto na pneumologia. Ou é tórax ou é chest, uma das duas. Não melhora, as duas são top do top. Né? Mas, então o que acontece? As pessoas hoje em dia publicam trabalhos com enviesados. Porque se eu quiser replicar o seu trabalho, eu preciso ir você tem que me dar condições de ir na sua metodologia e saber exatamente o que você fez. Mas as pessoas falam, foram feitas tais posturas. Ou às vezes nem falam quais posturas. Foram feitas posturas, 20% das aulas. Pranayama, não, 20 não, 70% das aulas. Exercício respiratório, 20%. E meditação, 10%. Essa é a descrição do protocolo de treinamento que eles colocam. Como é que eu vou replicar isso? Impossível. Impossível. Tá? Vamos mais. Só para fazer uma interação aqui, né, do Ocidente com o Oriente, o Einstein, a meu ver, praticava meditação. Penso 99 vezes e não descubro absolutamente nada. Aí, quando eu deixo de pensar e mergulho no silêncio, eu consigo entender o que eu estava querendo. É mais ou menos isso que a gente faz quando medita. Aliás, a gente tenta meditar, né? A gente tenta. Você senta lá e fala assim, agora eu vou ficar quietinho. Quantos de vocês na contagem, do 1, 2, 3, perceberam pensamentos chegando? Levanta a mão, só para eu saber. Ah, bom. Ufa. Porque, assim, quando eu comecei a fazer esse tipo de exercício, eu quase cheguei fui até o 7 e voltei até o 4. Daí eu estava terminando, eu falei, vou conseguir. Dancei, comecei de novo. Aí, cada vez mais, eu percebo mais pensamentos mais sutis. E está ficando mais difícil eu ir até o 7 e voltar.
Porque a gente não percebe. A gente está envolto, é que nem o cara que toma muito café e acha que o café não o agita. Né? Ah, imagina, eu posso tomar 2 caneconas de café que para mim fica sem. Fica sem, pra você ver a dor de cabeça que você vai ter. Né? Bom, vamos mais. Eu fiz um levantamento, isso já está desatualizado, tem mais de um mês esses dados, né? No PubMed, que é o site da biblioteca do Ministério da Saúde americano, onde você tem todas as principais revistas relacionadas à saúde indexadas. Eu cheguei lá e coloquei a palavra yoga sem limitar para tempo de publicação. E há um mês e pouco atrás vieram quase 3.000 artigos. Aí eu coloquei o termo, coloquei um filtro de 5 anos, vieram 1.300 artigos. Quer dizer que em 5 anos se produziu, porque desses 2.696 eu tenho que tirar 1.334 para ver quantos foram feitos de 2012 para baixo. Tá? Então, desses aqui, ó, tem metade que foi feito nos últimos 5 anos. Em 5 anos se produziu tanta ciência relacionada ao yoga quanto no resto que tem registro no PubMed, até 1900. Tá? Eu consegui achar artigos no PubMed relacionados a estresse, relacionados a cérebro, de 1937. Então, tem coisa indexada muito antiga. Né? Com meditação, opa, apertei o botão errado. A mesma coisa, 5 anos, 1441, total 3.194. Pranayama, coisas mais específicas, mas também é a proporção de dobro, 5 anos para total. Asana, postura do yoga, 28 para 52. Então, nos últimos 5 anos existe um crescimento exponencial da produção científica com relação ao yoga. Em qualquer yoga ou meditação, nessa área que eu vim falar para vocês. E o mesmo deve estar acontecendo. O aumento de postura das asanas? Não, não é aumento de posturas, é aumento de investigações científicas sobre ou a postura, ou o exercício respiratório, ou a meditação, ou o yoga. Tá? E aí eu trago para vocês um comentário do Taimini, que é um dos principais comentaristas a respeito dos Yoga Sutras do Patanjali. Yoga Sutras foram frases, pequenos aglomerados de palavras que Patanjali, que foi um grande mestre do yoga, sistematizou por volta de 300 anos antes de Cristo. O yoga não era ainda registrado de maneira escrita. Não tinha um tratado de yoga. Tinha o que era passado de mestre para discípulo, e isso tinha que ser decorado em pequenas palavrinhas, pequenos aglomerados de palavras que são aforismos, os sutras, aforismas. Né? E aí, Patanjali ele escreveu isso de uma maneira bem organizada. E o Taimini é um indianista que fez muito pelo yoga, escrevendo um livro que se chama A Ciência do Yoga, em que ele interpreta esses sutras para ficarem mais fáceis da gente compreender. E ele fala, olha, a necessidade de lutar com as palavras e as ideias e extrair seus significados ocultos assegura a assimilação completa do conhecimento e desenvolve os poderes das faculdades mentais, especialmente aquela de extrair dos recônditos da própria mente o conhecimento nela oculto. O que ele queria dizer com isso? Esse tipo de prática que a gente tem, ela possibilita que a gente aprenda conosco próprios. Ficar sentadinho, meditando, ou investigando e estudando esses textos, de uma forma ou de outra, você vai percebendo o conhecimento crescente dentro de você. Seja da filosofia, seja sobre si próprio. E se a gente tira esse tipo de componente da prática do yoga, se a gente tira esse tipo de componente da prática do Tai Chi Chuan, que seja, a gente não está simplesmente ocidentalizando essas práticas, a gente está matando essas práticas. Não dá para eu pensar que uma pessoa sentada, levando as mãos até em direção aos pés e fazendo alongamento,
tenha o mesmo tipo de efeito que uma pessoa sentada com as mãos em direção aos pés, observando a inspiração e a expiração, estando presente, fazendo daquilo uma prática de autoobservação e praticamente meditando na postura. O efeito não pode ser igual. Se o efeito for igual, não vamos dar aula de yoga, vamos dar aula só de alongamento, porque alongamento é bom pra caramba. É muito bom. Só que não é igual. O efeito não é igual e eu vou mostrar para vocês que não é. O yoga, ele propõe que a gente faça uma interação, é o grande BBB do bem aqui, eu poderia dizer. Uma interação de corpo, body, corpo, brain, cérebro e breath, respiração. Enquanto a gente estiver trabalhando com essa interação tripartite, né, se vocês falaram de política nacional, essa palavra aparece, né, tripartite. Município, Estado, Federação, mas aqui corpo, cérebro e respiração é essa a chave do yoga. Você tem que estar com isso presente, em mente, na sua prática o tempo inteiro, para os resultados serem relacionados ao yoga, senão eles vão ser relacionados ao efeito do exercício respiratório, ou do exercício mental, ou do exercício físico, que são coisas muito boas. Mas o yoga, ele pode mostrar para a gente benefícios ou influências no campo dos músculos, das articulações, do coração e vasos, da respiração, da digestão, psicofisiológicos, neurológicos, comportamentais. Tem muita coisa já comprovada. Tá? E a gente vai dar uma olhadinha nisso. Essas pesquisas começaram já em Kaivalyadama no início do século XX. Olha uma pesquisa que foi feita lá, que bonitinha. Ó, eles fizeram isso, eu tirei uma foto, por isso que não está tão bom isto, mas eu tirei a foto de fotografias impressas que estão no laboratório de Kaivalyadama quando a gente foi visitar com o grupo que a gente leva aqui do Brasil. Né? Então, aqui do lado esquerdo, na parte de cima, a gente tem, isso é uma pessoa, isso é outra pessoa, o estômago da pessoa relaxada e embaixo o estômago desta pessoa estressada e o estômago desta pessoa estressada. Aqui a gente pode ver que diminuiu um pouquinho, né, esse do lado direito deu uma travadinha assim, né, na parte final do estômago, mas esse aqui parece que virou uma maçã o estômago do cara. Sabe quando a gente fala assim, você está prestes a almoçar e daí de repente o seu companheiro resolve ter uma DR, né? Aquele momento adequado, né? Afinal de contas não tem um momento adequado para esse tipo de coisa. E aí seu estômago faz assim, você fala assim, não vou comer, não dá, é melhor não comer mesmo, é melhor não comer, porque seu estômago não está pronto para receber alimento desse jeito. Você sabe como foi feita essa pesquisa? Não passaria em nenhum comitê de ética moderno, tá bom? Eles pegaram dois dos estudantes que estão mostrados aí, mas foi um grupo, né? Mas eles pegavam o rapaz, faziam, provavelmente ele tomava algum contraste, e faziam lá um raio-x, né? Aí depois eles estressavam a pessoa. E como é que era esse estresse? Os outros colegas pegavam braços, pernas, o professor ia lá, dava uns tapas na cara, começava a falar mal do guru dele. É pior falar mal do guru, é pior falar mal da mãe, você não tem noção, tá? E aí depois tiravam a radiografia de novo. Estressado mesmo, né? A rinça nenhuma. Oi? Pior que DR, bem pior, quer dizer, depende. Mas isso aconteceu, aliás, um fato curioso, né? O Marcos, quando foi estudar lá na Índia, ele conheceu uma pessoa que foi responsável por ajudar o Swami Kuvalayananda a tirar o véu da ignorância de muita gente. No começo do século existia o século XX, né? Aqui a gente, enfim, vocês já podem muito bem saber que eu já sou uma pessoa que atravessou 2 séculos, né? Muitos de nós passamos pelo século XX, século XXI. Então, no começo do século XX, existia
existiam muitos faquires na Índia. Vocês já ouviram falar de faquir? Eles faziam exibições públicas dos seus poderes adquiridos com o yoga. Então tinha aqueles que deitavam na cama de pregos, tinha aqueles que caminhavam sobre as brasas e tinha outros que faziam buracos no chão em que eles coubessem sentados em postura de meditação, e eles tampavam esse buraco, dizendo que ele ficava completamente vedado, e aí diziam eles que conseguiam fazer, através das técnicas de pranayama e meditação, exercícios respiratórios do yoga e meditação, que conseguiam fazer parar o coração e parar de respirar. O Swami Kuvalayananda, como bom fisiologista, não acreditava nisso. E aí conheceu um desses rapazes, que tinha na época 24 anos, que acreditava realmente que ele conseguia fazer isso. Então ele não estava fazendo de má fé, mas o Swami falou, olha, isso não é possível, né? Muito provavelmente você... vamos lá no laboratório. O rapaz ensinou como fazia a preparação do ambiente e o Swami pediu para replicar. Eles cavaram no chão o buraco, que nem aqueles buracos que chamam cova para plantar, né, árvores e tal, mais ou menos um por um. E aí, quando terminaram de cavar esse buraquinho, estava anoitecendo. E o Swami falou, vamos fazer amanhã, porque demoraram muito para fazer o buraco, vamos fazer a luz do dia. Naquela noite choveu, o buraco estava tampado, entrou água. Aí o Swami pensou, bom, não está me convencendo ainda que é vedado isso aí. Vamos fazer diferente? Levou tudo para o laboratório, né, de maneira que ele pudesse... pediu para colocar parede de concreto, chão de concreto, fez uma tampa com vidro, vedada com borracha para fechar bem fechadinho, e na parte de madeira, que era a armação lateral, fez um buraquinho, também vedado com borracha, por onde passava o fio do eletrocardiograma. Aí ele se deu por satisfeito. Então a gente consegue ver e consegue evitar que o ar entre e saia. Tem um cálculo para fazer em condições normais de temperatura e pressão, quanto de oxigênio tem dentro daquele volume X de ar, que era 1 metro cúbico. Ele falou, olha, dá para uma pessoa normal respirar numa frequência de uns 15 ciclos por minuto, por volta de 1 hora e pouco, aí vai acabar o oxigênio, essa pessoa tem que sair. O rapaz entrou e começou a fazer exercícios respiratórios. A frequência cardíaca dele, registrada no papelzinho do eletrocardiograma, inicial 46 batimentos por minuto. Já era um fenômeno. Qualquer um de nós aqui deve estar com a frequência acima de 60, 80. E ele estava em 46. E continuou fazendo exercício respiratório e continuou despencando. A frequência foi para 20, foi para 18, foi para 15, 13, 9. Frequência cardíaca de elefante, que é o mamífero terrestre com o maior coração e, consequentemente, a menor frequência cardíaca, é de repouso em 20, mais ou menos. O cara ficou com uma frequência cardíaca em 9 batimentos por minuto. Registrado no papelzinho do polígrafo do ECG. Publicado no Yoga Mimamsa, revista científica lá de Kaivalyadama. E a frequência respiratória, ele chegou a 1 ciclo a cada 5 minutos. A gente respira em média 15 por minuto. Ele demorou 5 minutos para fazer 1 ciclo respiratório. Um cara que está desse jeito, está com um metabolismo tão baixo, que se você tentar pegar o pulso radial dele, você não pega. Ele está com fluxo mantido nas vísceras e no cérebro. O resto, deixa para lá. Manter o que é mais importante. Quando deu 4 horas e pouco, a frequência cardíaca começou a subir, a frequência respiratória começou a subir, e o Swami abriu antes que ele morresse, ou desmaiasse de falta de oxigênio. E falou para ele, olha, o senhor é um fenômeno, só que você não parou de respirar, não parou o seu coração não parou. Esse rapaz ficou tão decepcionado com a mentira que ele acreditava e que ele fez as pessoas acreditarem, porque quem acreditava nele ficava lá vendo, ele ficava 9 horas dentro da câmara, quando ele saía, davam dinheiro, batiam foto e tal, e ele vivia disso. Ele se mudou para Kaivalyadama e viveu até os 70 e poucos, sendo voluntário de pesquisa do Swami Kuvalayananda para tentar resgatar o karma.
O Marcos o conheceu, disse que era um senhor muito tímido, muito recluso. Ele tinha feito voto de silêncio e tinha cortado o freio da língua para tentar colocar a língua atrás do palato mole, para estimular a amrita, que dizem que é ali que reside o néctar da vida e não sei o quê. Né? Então ele não conseguia falar direito. Mas ele tinha o corpo todo marcado de tanta radiografia que tinham feito dele, né? Porque era a única forma mais invasiva de fazer pesquisa, de saber o que estava acontecendo, era isso e balãozinho de pressão, que o Swami também usou. Alguém é da fisioterapia aqui? Gi. Alguém mais é da fisio? Vocês já ouviram falar de massagem hipopressiva abdominal? Não? Tá na moda na fisioterapia. Agora está ganhando as academias também com não sei, aquela fit, hipofit, alguma coisa assim. Quase podia. É o Dhyana Bandha. O Dhyana Bandha para perder barriga. Low pressure fit. Low pressure fit. O que o cara faz? O que é isso? O Swami Kuvalayananda fez um monte de investigações com uma técnica que se chama Uddiyana. Uddiyana, você faz a expansão torácica sem ar nos pulmões e com isso você gera pressão negativa que você inspiraria, mas você não deixa o ar entrar. Você suga o diafragma, você massageia as vísceras. É uma técnica super fácil, super conhecida no yoga. Mas teve um francês esperto que patenteou isso e dá cursos. Os franceses são bem espertos. É legal, vale. Né? Vale. Né? Só que as pessoas esquecem de onde vem o negócio. Então, e daí começam a vender e dar cursos de 5 mil reais por final de semana. Esse que é o problema. Né? Eu sempre que eu posso, eu ensino o povo a fazer o Uddiyana e falo assim, não gasta dinheiro sem precisar. Uddiyana Bandha. Udi é para cima. Uddiyana é o voo do pássaro. Então você abre as costelas. Ele fazia? Eu não sabia. Quando eu fui pesquisar, deu toda essa polêmica, ele fazia. Ai, que barato. É mesmo. Olha só. Eu vou conseguir uma foto dele para colocar em aula. Não é respiração porque você faz em apneia. É uma técnica que você, na verdade, você faz. Ele se chama bandha, que é uma trava de corpo. Quando você está em apneia no pranayama, você ainda abre um pouco mais o tórax. E isso diminui um pouco a pressão do ar que está dentro dos pulmões nos próprios alvéolos. Isso faz com que você diminua um pouco o metabolismo também. Tem uma série de consequências que fazem com que a apneia seja mais confortável. Um outro uso é fazer sem ar, que é como a gente aprende a fazer, não no pranayama, só para aprender a técnica. E aí você ainda contrair os reto-abdominais e você joga o peso numa mão e na outra e vai fazendo aquela cobrinha na barriga. Porque você vai puxando o estômago para fora e você gera uma pressão ainda mais negativa e vai massageando as vísceras. É muito bom para quem tem dificuldade digestiva mesmo. Né? Quem? A postura da cobra também massageia, também ajuda bastante. Mas vamos voltar, vamos ver resultados de pesquisas mais modernas. Só que o resultado, um dos resultados do meu mestrado, a gente deu relaxamento, com uma semana de intervalo exercício, com uma semana de intervalo exercício seguido de relaxamento, com uma semana de intervalo controle. Tudo isso em ordem sorteada para hipertensos e para normotensos. E a gente investigou a pressão arterial deles no repouso 10, 30, 50 e 75 minutos depois da intervenção. Tanto os normotensos na linha de cima, quanto os hipertensos na linha de baixo, ficaram no período de recuperação com os níveis pressóricos abaixo do pré-intervenção. E de maneira bastante interessante, os normotensos ficaram com a pressão um pouquinho mais baixa, mas não tão mais baixa do que os hipertensos, ainda bem, né? Senão eu diria, essa hipotensão, ela está deixando os caras, tá uma hipotensão patológica, né? Caiu demais a pressão, mas não caiu demais, só diminuiu um pouquinho. Então a gente sabe que
O relaxamento, o exercício também, mas o relaxamento tem um efeito de diminuir a pressão. E quando você associa exercício com relaxamento, o efeito se potencializa. Então, a pessoa que faz 40 minutos de bicicleta e depois treina um relaxamento de 10, 15, na minha pesquisa foi de 20 minutos, ela tem um efeito somado e a pressão ela diminui ainda mais do que se ela fizer só exercício ou só relaxamento, e esse efeito perdura por mais tempo. Tá? Isso não dá para você depender desse gráfico, mas eu não trouxe os outros resultados, eu trouxe um só. Mas ele está publicado numa revista de fácil acesso no PubMed também. Tá? Uma outra pesquisa, na verdade aqui são resultados de observações de aula que eu faço com os meus alunos, que a gente colocou, inclusive, num livro que eu e o professor Gerson publicamos, de Anatomia e Fisiologia do Yoga, para as pessoas saberem que yoga tem esse efeito hipotensor, mas ele também tem um efeito hipertensor, e a gente tem que tomar cuidado. Tá? A postura invertida, a postura da vela, deixa eu ver se eu pus... essa postura, tá? Essa postura aqui, ela faz com que o sangue que está aqui no pé, que está na panturrilha, que está na coxa, ele volte para o coração de uma maneira facilitada, a favor da força da gravidade. E isso faz com que suba, aumente a pressão. E aumenta não é pouco. Isso aqui eu sempre, quando estou dando curso de yoga terapia, estou dando curso de fisiologia cardiovascular, eu peço para alguém que não tenha problema pressórico, vir aqui, que goste de fazer a vela, vem aqui na frente, coloca um esfigmo no braço, esteto no meu ouvido e vou medir a pressão. E aí eu meço antes, 1 minuto, 2 minutos e 3 minutos depois da pessoa fazer a postura da vela. Essa pessoa estava com 12 por 8, 120 por 80, bonitinho. Aí, depois de 1 minuto, a pressão já estava subindo. No segundo minuto, eu já fui para mais de 160 por mais de 100. No terceiro minuto, estava quase em 180 ou 18, né, por uns 110 ou 11. Isso é uma pessoa normotensa, que não tem problema de pressão. Por que você não pede para o hipertenso fazer? Porque eu não quero que ele tenha um AVC na minha cara e na cabeça dele. Não quero que tenha um derrame, não quero ser processado. Porque hipertenso não pode fazer postura invertida. Aqueles que falam, eu tomo medicamento, blá blá blá, bonitinho. Hipertenso é o bicho mais teimoso que eu já vi na minha vida. A Gi me lembrou de uma coisa muito importante. Nem aquele que fala assim, não, eu não sou hipertenso porque eu tomo remédio. Como assim? A minha pressão é controlada em 12 por 8. Às vezes até 11 por 7,5. Eu não sou hipertenso. Se você não tomar o remédio, como é que fica? Vai para 16 por 11, 17 por 12. Então, pera assim, deixa eu só entender uma coisa. Você não é doente, só que você toma remédio. É isso? Não faz muito sentido. Para manter a sua saúde, você precisa de remédio. Então, você é hipertenso. E outra, dependendo do remédio que o hipertenso toma, esse remédio ele pode ter efeitos os mais distintos. Pode ser só um diurético. Só faz bastante xixi. Beleza. E mesmo assim consegue controlar a pressão? Deve ser hipertenso nível 1, assim, ou... né? Não, eu tomo diurético e beta-bloqueador. Opa, beta-bloqueador, o que ele faz? Ele faz o seu coração não conseguir acelerar e bater mais forte quando ele precisa. Porque senão sobe a tua pressão. Nessa situação, aqui, o teu coração precisa bater mais forte e mais rápido. Então, o coração do hipertenso beta-bloqueado não pode passar por essa situação. Vai ser quase que uma condição passageira de insuficiência cardíaca. Então, não pode. Sabe o que insuficiência cardíaca pode dar? Edema de pulmão. É só para deixar o hipertenso com bastante medo. Se você é hipertenso e já ficou com medo, depois você me pega na saída. Tá bom?